Ah, não, eu fui nesse dentista e para complicar tudo ele falou que eu tinha que fazer uma tal de tomografia. Por que que não faz os implantes só com a radiografia? Esses dentistas complicam demais, né? Pois é, gente, não é bem assim não. A tomografia ela tem uma função um pouco diferente da função da radiografia. E vocês vão entender hoje por que a gente pede tomografia e por que ela é tão necessária, tá bom? Para entender isso, a gente vai ter que estudar um pouco da maxila. Maxila é esse negócio aqui embaixo, verde. Ó. Vamos tentar pegar uma imagem mais aproximada e lateral dela. Olha que bacana. Tá vendo? Esse osso da maxila na parte de cima está como se descascado para a gente poder ver lá dentro os dentes. Olha de perto isso. Olha lá, viu? Como é que a gente consegue ver os dentes? E ver como essa visão é lateral? Aí começam as diferenças da radiografia e da tomografia. A radiografia é como se fosse uma fotografia. Ela pega você de frente. Ela não mostra as outras dimensões. Ela mostra a altura e largura, mas ela não mede a profundidade. Isso é importante, assim, moçada, isso é muito importante para evitar um fenômeno que a gente chama de paralaxe. Poxa, que nome bonito, vou pôr o nome da minha filha de paralaxe. Não precisa. Nós vamos entender agora o que é a paralaxe. Paralaxe é a mudança de percepção da visão de um objeto usando uma terceira dimensão. O que é isso? Observe, uma pessoa que sofreu um acidente e perdeu um olho. Quando ela vai olhar um objeto, ela geralmente olha, vamos supor que esse foi o olho perdido, ela olha e dá uma viradinha no rosto, ou isso aqui, ó, para cima e para baixo, assim. Por quê? Ela precisa de tentar visualizar a profundidade do objeto. Então a paralaxe, para nós, é corrigida o tempo todo através da dominância dos nossos olhos. Você sabia dessa? Você tem um pé que você é esquerdo ou direito, ou seja, você é destro ou sinistro nos pés, nas mãos. Sua mão destra é a mão que você escreve. E se eu escrever com as duas? Você é ambidestro. Mas o olho, geralmente, ele tem um olho dominante, um olho que é o destro, que não necessariamente é do lado direito. Ah, existe isso? Existe sim. Um olho vai ver o objeto e o outro olho vai medir a profundidade do objeto. Ah, mas como é que a gente sabe que isso é verdade? Vamos fazer um teste aí. Aproveita que não tem ninguém na beirada e faz comigo. Ó. Tá vendo essa imagem aqui? Pois é. Você vai fazer uma bolinha assim com os seus dedos, afastar aí 50 centímetros do rosto e olhar um ponto na parede a 2, 3 metros. Com os dois olhos abertos, você vai olhar esse ponto. E vai fechar o seu olho esquerdo. Agora você abre o esquerdo e fecha o direito. Você vai ver que se você não movimentar a mão, esse buraquinho, um dos dois olhos vai conseguir ver aquele objeto. O outro vai ser obstruído pela própria mão. Aquele olho que enxerga o objeto é o seu olho dominante. O outro olho é aquele que te dá a capacidade de enxergar a terceira dimensão, a profundidade do objeto. Então nós também fazemos isso, nós também corrigimos a paralaxe. E é isso que é feito na tomografia. É essa capacidade de ver a profundidade de um objeto. Olha só, todos esses arcos vermelhos têm o mesmo tamanho, mas quando a gente olha a fotografia, a gente vê um monte de arcos que vão diminuindo de tamanho. E isso não é verdade, a gente sabe disso por quê? Porque através da correção da paralaxe a gente tem essa noção de que são vários arcos do mesmo tamanho colocados um atrás do outro. Então vamos voltar para o nosso objeto de estudo, que é a maxila, esse osso aqui, ó, né? A parte anterior da maxila é a que vai mais nos interessar neste caso para a gente poder entender essa coisa. A gente está falando desta imagem aqui, os dentes, um pedacinho de osso e uns buracos que tem aqui, que são as coanas nasais ou as fossas nasais. Quando você vai fazer implantes, você não pode simplesmente pegar o seu implante e colocar ali e atravessar esse buraco. O implante todo tem que estar dentro do osso. Acontece que quando a gente vê as imagens radiográficas de raio-x, a imagem que a gente tem é essa. Olha só, essa linha vermelha é o limite do osso, tanto inferior quanto superior. E esse é um paciente que perdeu massa óssea. Esse osso não é assim, o osso dele está diminuído. Mas, quando a gente olha, a gente fala, poxa, não cabe implante aqui, vamos ter que fazer enxerto. Será que é bem assim? Lembra daquela imagem anterior, essa aqui que eu tinha mostrado?
Ali, em vermelho, estão os limites do osso. A gente tem que colocar o implante dentro desse limite ósseo. E a gente não pode colocar ele reto dessa forma. O que a gente vai ter que fazer é inclinar esse implante para ele poder caber dentro daquela estrutura óssea. Mas lembra, a radiografia mostrava que era uma quantidade pequena de osso. Já na tomografia, a gente tem uma visão volumétrica da maxila. E a gente descobre que a maxila não tem só essa altura, ela tem essa outra altura, ou melhor, comprimento aqui. Isso é fácil de entender, porque eu sei que vocês gostam de física, sei que vocês gostam de matemática, como todo bom brasileiro, e vocês viram isso na escola. Lembra quando o professor falava para você: a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa? E você ficava assim: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu preciso de saber essa porcaria? Pois é, por isso que vocês não têm dúvidas. Porque vocês conhecem esse teorema e sabem o que ele quer dizer. Na verdade, o que ele estava querendo te dizer, o professor de matemática, era que, filhão, não dá para você pôr um implante assim. É só você colocar assim, porque a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa é maior do que cada um dos catetos. E quando a gente olha uma radiografia, a gente vê o cateto menor. Quando a gente olha uma tomografia, a gente vê a hipotenusa. Lembraram das aulas? Olha que bacana! Então, na comparação de uma radiografia e uma tomografia, a imagem que a gente tem é essa, olha. Na radiografia a gente tem um osso pequenininho, quando a gente vai ver a tomografia, o osso é grandão, cabe o implante lá, ó, legal. Justamente por causa desta inclinação que esse osso, a maxila, tem aqui na parte anterior. A maxila aqui na frente, ela não é chapada, não é assim, ela é assim. Então, a área que a gente tem para poder instalar o implante é muito maior, como vocês estão vendo aqui. Na radiografia, dizia ali que tinha 7, 8 milímetros de altura. Aqui, na tomografia, a gente vê que tem 17 milímetros, olha que beleza, quase 2 centímetros. E a gente pode usar 1,5 centímetros de implantes. 1,5 centímetros para um implante é maravilhoso, tá ótimo. Então aquele paciente não tem um problema de perda óssea que nos comprometa. Quando nós falamos sobre isso tudo que a gente falou, essa coisa de dimensão, essa coisa de paralaxe, de posição de maxila, a gente está falando de um único assunto. A gente está falando apenas e tão somente da altura para a instalação do implante. Mas nós temos que entender que há outras dimensões. Existe também a dimensão da largura, ou seja, quando eu vou colocar implante, não importa só que o meu osso seja alto, ele tem que ser largo o suficiente para caber no sentido lateral o nosso implante. E a gente olha na própria radiografia e fala, não, tem espaço suficiente, mas não é bem assim. Vamos fazer essa suposição aqui, vamos colocar naquele mesmo paciente 4 implantes aqui na frente, nessas regiões bem distribuidinhas, da forma que está aqui. Mas eu quero que vocês tenham muita atenção nesse ponto onde está apontando essa setinha vermelha. Porque quando a gente pega a tomografia e vai olhar, a gente vê que tem um buraquinho ali no centro da maxila, pelo lado de dentro, ou seja, do lado palatino. E a gente tem que observar o trajeto desse buraquinho, onde está o nervo incisivo. E esse lugarzinho chama-se canal nasopalatino. Ali dentro, na verdade, tem um nervo, uma artéria e uma veiazinha. Perigoso a gente mexer ali. E é um túnel, é um buraco. A gente não pode, quer dizer, excepcionalmente, colocar um implante dentro desse buraco. Justamente porque ali tem um nervo e pode comprometer a parte sensorial da pessoa em algumas regiões da boca. E olha que legal, quando a gente pega a tomografia daquela região onde tem um buraquinho lá por dentro, a imagem que a gente tem é essa. Tá vendo que tem um canal grandão lá que passa um nervo, uma artéria e uma veiazinha? Pois é, não dá pra gente sair furando aquilo ali e colocando um implante. Então a gente tem que encontrar regiões onde não haja essa falha óssea, ou melhor, esse acidente ósseo, para a gente poder colocar nosso implante. Nesta região é possível colocar implantes? Olha, é possível, mas aí nós temos que partir para algo mais complicado. A gente tem que fazer o esvaziamento do canal nasopalatino, que é ir lá e tirar toda essa estrutura nervosa e vascular que está dentro daquela cavidade para poder colocar um implante ali. Na verdade, essa não é uma região eletiva, uma região que a gente usa com frequência. Nós só usamos ela em caso excepcional. A gente deve evitar isso. Então, por isso, a gente tem que se preocupar com a largura do osso também, o que não é bem mostrado na radiografia, porque ele não identifica os acidentes anatômicos, como o canal nasopalatino. A terceira dimensão que nós temos que cuidar chama-se profundidade.
Nosso implante não tem só altura, não tem só largura, ele tem profundidade. E para a gente entender isso, eu vou pegar um corte tomográfico, ou seja, um pedacinho de tomografia daquela região anterior que a gente estava falando, e a gente vai ver o seguinte: as setinhas verdes, elas estão apontando para onde é o finalzinho do osso. Vocês percebem que por fora esse osso é mais branco? Ali por fora é um osso que não tem a mesma vitalidade que tem o osso interno. É como se fosse uma capa do osso ali. É um osso mais duro. O osso que interessa a gente para colocar o implante é aquele osso interno, que está dentro dessa capa. E quando a gente vai pôr o nosso implante, a gente vai instalar ele, a gente tem que colocar dentro deste osso mais esbranquiçado, que é mais duro, e um pouco afastado dele, para que haja irrigação ao redor desse implante e ele seja ósseo integrado. E aí surge o problema. Naquela região que a gente estava vendo, olha só essa primeira região que nós estamos vendo. A linha verde está lá 9,4. Isso significa que é a espessura do osso, é a profundidade do osso. Um implante faria, em média, de 4,5 milímetros, ou seja, menos de meio centímetro. Em uma área como essa, a gente coloca esse implante perfeitamente. Lembrando que a gente sempre quer os implantes maiores e mais grossos. E isso vai dar mais estabilidade para as nossas próteses lá no final. Mas uma outra região ao lado, olha o que acontece. Este osso, ao lado, bem próximo daquele, tem 5,8 milímetros, quase 6 milímetros. Um pouco mais que meio centímetro. E se a gente coloca um implante de largura 4,25, não sobram 1 milímetro para um lado, outro milímetro para o outro, para haver a vascularização nessa região. Então, a tomografia também serve para a gente, na hora da escolha dos nossos implantes, saber qual o diâmetro do implante que a gente vai colocar. E é por isso, moçada, observando essas 3 profundidades, essas 3 dimensões, é que a gente consegue planejar bem os nossos implantes, consegue evitar de fazer enxertos. Sim, evitar de fazer enxertos. Porque a gente pode querer colocar um implante em uma determinada área e ver que não dá certo, a gente opta por outra área, que dá mais segurança pra gente, uma maior possibilidade de ósseo-integração do nosso implante na boca. Então a tomografia não é um charme, não é uma frescura. A tomografia é o melhor exame que nós temos na atualidade para poder evitar de que nós tenhamos problemas, perdas de implante durante a nossa cirurgia e posteriormente, entendeu? Não é que seu dentista é chato, não. É porque ele teve aula de física. Um abraço, moçada. Até a próxima.